Sejam bem-vindos aos De Olho na Cruz, um podcast onde a gente vai tratar de uma forma mais leve sobre a vida cristã e sobre os desafios da nossa geração. O nosso objetivo aqui é trazer temas que fazem parte da nossa geração e refletir à luz da palavra. Eu me chamo Lucas e sou um dos apresentadores, e ao meu lado está a irmã Clarissa. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Clarice e hoje nós estamos aqui na gravação do nosso primeiro podcast. Nosso primeiro convidado não poderia ser ninguém menos que o nosso pastor Felipe de Oliveira. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado por receber nosso convite. Nós estamos muito felizes que o senhor aceitou participar. E agora você pode se apresentar para quem ainda não lhe conhece. Boa noite, irmão Lucas. Boa noite, irmã Clarissa. Boa noite, pessoal, a todos, você que está assistindo esse podcast. Para quem não me conhece, eu sou hoje o pastor aqui da nossa amada AD Primavera. Estamos aqui já há alguns meses servindo ao Senhor aqui nessa amada igreja e feliz com essa iniciativa da criação desse podcast, que com certeza vai fazer muita diferença na vida daqueles que pararem para assistir, principalmente os jovens, que estão cada dia mais sendo desafiados a enfrentar situações e como se portar diante delas. Então, fico feliz de poder estar participando desse primeiro episódio e tenho certeza que vai ser um momento muito especial. Que legal, professor. O nosso primeiro, já dando início, o nosso tema do primeiro episódio é chamado versus carreira. Como que a gente concilia tudo isso? Na sua visão, tem como um jovem conciliar as duas coisas? Nosso chamado, ele sempre vem em primeiro lugar, E Jesus, ele inclusive falou sobre esse assunto, ali para os seus discípulos no Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo 6, quando disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então isso quer dizer que o nosso chamado cristão, seja para a salvação, seja para o ministério, ele sempre tem que estar em primeiro lugar. Ele tem que sempre ser a nossa prioridade. Por isso que eu digo que ele não está do lado, no mesmo nível da nossa carreira profissional. Porque o nosso chamado, ele deve sempre estar acima. E, inclusive, me lembro quando Jesus estava caminhando pela praia, e a Bíblia diz que ele encontrou a Pedro e o seu irmão Tiago. E Jesus os chamou. E diz a Bíblia que então eles imediatamente, deixando tudo, o seguiram. Isso significa o quão precioso é o nosso chamado e o quanto ele é importante. Por quê? Porque Deus, ele nos chama para viver para ele, No entanto, acho que esse é o primeiro ponto assim, a ser destacado, porque o nosso chamado, a nossa vida com Deus, sempre deve ter a primazia, sempre ser prioridade. E sobre esse assunto que está sendo levantado por vocês, se é possível conciliar, é possível sim. É possível conciliar o nosso chamado para a vida cristã e a nossa carreira profissional. É possível. No entanto, vale ressaltar que hoje em dia, cada vez mais, o mercado de trabalho ele está mais exigente. Nas empresas, hoje, tu ter uma faculdade não é o suficiente. Então, isso significa que você se preparar hoje para uma carreira profissional vai exigir muito mais de você do que um tempo atrás. Sim. Onde, por exemplo, se você fizesse um curso técnico, você já estaria habilitado para ocupar uma posição, Hoje não. Hoje o mercado está cada vez mais exigente. Essa é uma das primeiras coisas que as pessoas perguntam nas entrevistas, Se a gente tem algum curso, se a gente tem alguma faculdade, se a gente está cursando alguma coisa. Foi o que aconteceu comigo, Sim. Quando fiz as primeiras entrevistas, a primeira coisa que me perguntam, o que tu tá cursando? Qual faculdade tá fazendo? Porque realmente... E aí eu acho que é aí que nós jovens caímos no erro de tentar deixar os dois iguais e não deixar o chamado acima da carreira. Nós nos preocupamos, eu preciso fazer faculdade porque eu preciso de um trabalho melhor, eu preciso... todas essas coisas vão tomando o lugar do que deveria ser do nosso chamado, Por isso que realmente o nosso chamado tem que estar acima de tudo, mas o mundo quer nos tirar
nos tirar do foco, né, que é o nosso chamado. E aí, em segundo lugar, a nossa carreira. Exatamente, porque assim, à medida que o mercado de trabalho, né, quando a gente fala sobre carreira, a gente tá falando do mercado, né? Sim. E cada vez mais exigente, e justamente ele tenta exaurir de nós todas as nossas forças, os nossos ânimos. Sim. Porque, como eu disse, antes tu ter uma faculdade, tu já era alguém, né? Hoje não. Hoje tu ter uma faculdade não é o suficiente. Às vezes tu precisa ter que na verdade a gente fala uma faculdade, mas é uma graduação, né? Sim. Então hoje, ser graduado não é o suficiente para algumas funções, algumas empresas. Então tu precisa de uma pós-graduação. Às vezes não é o suficiente ser pós-graduado. Sim. Tu precisa ter um inglês, um espanhol, né? Sim. Então isso tudo faz com que a gente fique mais desafiado ainda, porque isso demanda tempo, né? E além do trabalho, além das nossas responsabilidades, imagina, a gente vai demandar mais tempo ainda para nos preparar, para fazer uma graduação, para estudar, né? E essas coisas geralmente são à noite, que são os horários que a gente consegue dedicar, que são os horários livres, porque a gente pode dedicar para a igreja, né? E aí acabam a faculdade ou o curso que a gente faz, acabam tomando o espaço que deveria ser. E eu penso o seguinte, eu tenho já muitos anos de fé, né? Mais de 20 anos de fé, e uma coisa eu aprendi, que diante de todos esses desafios, nós temos que sempre ter a seguinte convicção, que é Deus que nos abençoa. Porque às vezes, isso acontece com muitos, né? Às vezes nós abrimos mão do nosso chamado em detrimento de nós sermos uma pessoa bem-sucedida lá fora. Quando Deus nos pede justamente o contrário, né? Por isso que lá eu comecei a nossa conversa dizendo Sim. que o nosso chamado sempre tem que ser prioridade. Sim. Porque a bênção, né? A bênção de Deus, ela vem da mão do Senhor. E é o Senhor que justamente nos abençoa, abre portas. E isso, por que eu digo isso? Porque às vezes existe aquela preocupação, que se eu não fizer, se eu não me dedicar, se eu não demandar o meu tempo todo para mim, eu nunca serei ninguém. Na verdade, isso é uma incógnita. Por quê? Porque Deus é aquele que nos abençoa. Então, quando nós priorizamos o nosso chamado, a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor, Deus, ele nos abençoa de uma forma sobrenatural. Eu estava vendo ali também no início da conversa o Senhor falando em buscar primeiramente o reino. O Senhor acredita que Deus ele nos ajuda a buscar uma profissão ou é relativo, ou vem da gente? A gente precisa orar para buscar essa profissão, que Deus vai nos ajudar, ou a gente escolhe por conta própria? Eu acredito que isso é circunstancial, né? Por quê? Porque seria importante se a gente colocasse sempre Deus em primeiro lugar, no sentido até para poder escolher qual o caminho que eu devo seguir, né? Qual a profissão que eu devo seguir. Por que eu digo isso circunstancial? Porque à medida que tu tem um perfil para desenvolver um trabalho, uma respectiva função, isso também já te possibilita e Deus dentro daquela realidade vai te abençoando para que tu prospere ali, né? Mas, é claro, eu tenho uma premissa e um princípio na minha vida que eu sempre procuro consultar a Deus antes de fazer qualquer coisa. Então, como nós, como cristãos, não somos daqui, o conselho que eu daria para aqueles que estão prospectando, se planejando para começarem a estudar e começarem a sua carreira profissional, que orem, que busquem a Deus, para que Deus possa direcionar, para que Deus possa conduzir. E é errado, pastor, priorizar primeiro a carreira profissional do que o chamado? Irmão, é errado, sim. Por quê? Porque a Bíblia nos orienta desde o seu princípio que nós devemos sempre colocar Deus em primeiro lugar, né? Sim. Colocar as coisas de Deus em primeiro, o reino de Deus em primeiro lugar. De modo que a fonte da prosperidade, a fonte da felicidade, a fonte da paz e da segurança, ela provém de Deus. Sim. Amém. Então, por isso que Deus estabeleceu esse princípio, porque esse princípio, ele é um princípio abençoador.
Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, a vontade de Deus em primeiro lugar, o meu chamado, o meu relacionamento com Deus em primeiro lugar, em detrimento de outra coisa, Deus abençoa, Deus prospera. E o senhor falou que Deus nos ajuda, claro, se nós decidimos pedir, consultar a Ele, né? Ele nos ajuda sim a escolher uma profissão. E o chamado, como que a gente sabe para que a gente foi chamado, né? Porque algumas pessoas pregam, outras cantam, mas como saber? Deus me chamou para fazer isso. Ele nos ajuda também, ou a pessoa que tem um talento, ela, não, eu tenho talento para isso, então é isso que eu vou fazer. Ou Deus deixa isso bem claro pra gente sentir, busca, claro, né? Acredito que algo importante sobre o chamado é que existem pelo menos 2 tipos de chamado. O chamado para a salvação, que é o chamado para todas as pessoas, que é o chamado de João 11:28, né? Onde Jesus disse, vinde a mim todos nós fomos chamados para a salvação. Mas existe o chamado para o ministério, que nós também chamamos de chamado específico ou de chamada específica. Como vou saber para que Deus me chamou? Como vou saber e vou conhecer o meu chamado? O chamado é como uma fogueira que se acende dentro de nós. Por exemplo, quando Jesus me chamou para a salvação, Ele também me deu um chamado para o ministério. Sim. E desde então acendeu-se uma fogueira dentro de mim. Muito claro ficou para mim o que eu seria, o que Deus gostaria de fazer através da minha vida. Por quê? Porque acendeu-se uma paixão dentro de mim por ser um pregador do Evangelho, por ser um ganhador de almas, por ser alguém que queria pregar o Evangelho, ver curas acontecendo, milagres acontecendo. Então, desde cedo, me ficou claro para mim qual era o meu chamado, porque uma paixão se acendeu dentro de mim, que eu digo que é uma fogueira, né? Deus acende uma fogueira dentro de nós. Sim. Que fica claro para nós que aquilo arde dentro de nós, que é aquilo que nós queremos e nada mais importa. E tem algo também que eu sempre quis saber, pastor, e eu tive que colocar aqui para uma pergunta. É possível um cristão viver só do chamado? Irmão, esse ponto ele é bem importante a gente ter clareza. Eu gosto desse assunto chamado e carreira, porque eu hoje, embora vivendo o meu chamado no ministério, Sim. eu também tenho a minha carreira profissional. E isso não é uma lei, isso foi algo muito particular comigo. Quando o Senhor Jesus me chamou, me salvou, Ele me deu esse chamado. Quando, então, eu comecei a me organizar para viver a minha carreira profissional, Deus foi me abençoando, respondendo às minhas orações, de modo que em 2009 eu entrei no Grupo RBS para trabalhar. Naquele momento, o meu salário tinha triplicado com relação a outra empresa que eu trabalhava. E eu vendo aquela grande empresa, eu pensei, eu vou começar a fazer uma faculdade, vou me preparar. Mas para mim, eu quero deixar bem claro isso, que para mim, foi algo peculiar comigo. E em oração, Deus me disse, eu não quero que tu faça nenhuma graduação. Eu quero que tu te dedique, eu quero reforçar que para mim, Deus falou isso. Não, isso não é uma doutrina, não é uma norma para ninguém, para mim. Deus falou em oração que Ele queria que eu me dedicasse ao ministério que Ele me deu, que Ele então iria me abençoar. Hoje, eu posso falar abertamente sobre esse assunto, porque se talvez lá atrás eu falasse, muitos me chamariam de louco e fanático. Mas hoje, eu fui promovido 8 vezes dentro do Grupo RBS. Hoje eu sou um coordenador e eu não tenho nenhuma graduação. Porque tudo que Deus nos pede como renúncia para viver o nosso chamado, tudo que Deus nos pede como renúncia, Ele confirma e Ele mostra que Ele honra a nossa fé. Então, foi difícil para mim até entender que era Deus que estava falando comigo naquele momento. Porque também para mim
E talvez para alguém que esteja me ouvindo nesse momento, parecer loucura. Mas a verdade é que eu já participei dentro do grupo RBS de seleções para cargos e posições com pessoas que estavam graduadas e pós-graduadas. Mas Deus, tudo que Ele pede para você fazer em prol do seu chamado, você pode ter certeza, pode fazer, que Ele vai te honrar. E todas as vezes que eu fui promovido, Deus falava comigo, viu, filho, eu disse para ti que eu ia te abençoar. Isso é uma prova de que dá para viver do chamado, porque não, o viver do chamado não é apenas trabalhar, servir só na obra, né, no caso. Dizer sim pro chamado de Deus e esperar que Ele vai prover todas as coisas, tanto na carreira profissional quanto aqui na igreja servindo. E é muito importante a gente escutar isso, né? Porque às vezes a gente acha que viver do chamado é só trabalhar aqui na igreja, no caso, servir aqui na igreja, né? Mas o Senhor está vivendo o seu chamado também, porque o Senhor obedeceu a voz de Deus e Ele está lhe ajudando na sua carreira profissional. Sim, para viver o nosso chamado, nós temos que sempre priorizar Ele, mas também nós precisamos ter as disciplinas espirituais. Por que muitas pessoas elas enfraquecem e até mesmo se afastam de Deus quando precisam fazer uma graduação, se dedicar o seu tempo à faculdade, porque esquecem do outro lado. Então, assim, as disciplinas espirituais no dia a dia, elas são muito importantes para que a fé ela esteja viva dentro de nós. Quais são as disciplinas espirituais? Oração, leitura da palavra, né? Jejum, adoração a Deus. E essas disciplinas, elas precisam ser vividas no dia a dia, para que a nossa fé, ela não se apague, para que a nossa fé, ela não diminua e a gente acabe perdendo a fé. Porque, repito, esses mesmos desafios que hoje os jovens têm na igreja, eu tive lá atrás. Porque além do desafio de ter que viver o meu chamado, o meu trabalho, fazem 15 anos que eu não sei o que é trabalhar num horário administrativo. Fazem mais de 10 anos que eu não sei o que é ir num culto durante a semana. E isso não me fez retroceder. Isso não me fez desviar. Isso não penalizou o meu relacionamento com Deus, porque eu abracei as disciplinas espirituais e entendi que eu precisava orar diariamente, ler a palavra diariamente, me relacionar com Deus diariamente, jejuar, né? Muitas vezes não diariamente, mas eventualmente, e adorar a Deus e viver para a glória dele. Então é desafiador, mas é possível sim conciliar e ter uma vida abençoada, vivendo na sua intensidade o seu ministério, o seu chamado com Deus, e vivendo também na sua intensidade a sua vida profissional. E o que o Senhor diz para quem não consegue conciliar as duas coisas? Tem uma dificuldade de conciliar o chamado ministerial com a profissão. Eu diria que mais é uma questão de organização. É preciso se organizar. É preciso se organizar. E pedir sabedoria do alto. Sabedoria de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, porque a todos ele dá gratuitamente. Então, diante desse desafio, é preciso buscar sabedoria de Deus para saber se organizar e conciliar. Repito, o nosso chamado sempre tem que vir em primeiro lugar. Não podemos abrir mão do nosso chamado em detrimento da nossa carreira. Deus nunca vai nos pedir isso. Deus pode nos pedir que abrimos mão da nossa carreira em detrimento do nosso chamado. Por quê? Porque Deus sempre tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Esse é o primeiro e grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Ele precisa estar sempre em primeiro lugar. O nosso chamado, o nosso relacionamento com Ele e o plano dele com a nossa vida sempre tem que estar em primeiro lugar. Porque, repito, é Ele quem abençoa. E como que nós fazemos para saber que nós estamos vivendo o nosso chamado e fazendo a vontade de Deus e não a nossa vontade pessoal? Isso é descobrir se eu estou fazendo a vontade de Deus
é através da oração, né? Porque quando nós mantemos uma comunhão com Deus, quando nós estamos fazendo a nossa vontade, não a vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus fala conosco lá dentro, né? Que nós estamos tomando um caminho que não é a vontade do Senhor. Agora, quando Deus estabelece a sua vontade, Ele sempre, à medida que a gente também busque, porque eu sempre digo uma coisa, irmãos, que Deus, Ele só não responde para quem não pergunta. Se eu tomar um caminho errado, eu vou sofrer por aquele caminho errado. E eu não posso depois questionar a Deus e me queixar com Deus, se eu não perguntei antes de tomar aquele caminho, se aquele caminho eu deveria ter tomado, se aquela decisão era a decisão correta que eu deveria ter tomado. Deus, Ele nos direciona e nos mostra a sua vontade. E para tudo, vou dizer para vocês, para tudo na nossa vida, Deus tem a sua vontade. Deus tem a sua vontade para tudo. Para as decisões pequenas e grandes da nossa vida, Deus tem a sua vontade. Ele só não vai nos mostrar a sua vontade, que diga-se de passagem que é boa, é agradável e é perfeita, se nós perguntarmos para Ele. Se nós perguntarmos para Ele, nós podemos ter certeza que Ele não vai deixar nós errarmos. Ele vai nos responder, Ele vai nos mostrar e nos conduzir pelo melhor caminho. E quando a nossa profissão nos afasta da presença de Deus, porque todos nós temos, né, nossas contas, pagar, e no momento que começa a afastar, não temos mais tempo de, quem sabe, orar, quem sabe buscar mais a Deus, aquilo dali fica nos afastando da presença de Deus. O que o Senhor tem a dizer? Eu acho que volta a falar sobre a questão de prioridade. O que é prioridade na minha vida? Mas eu preciso desse trabalho, né? Mas, irmão, se nós estabelecemos Deus como prioridade na nossa vida, Deus sempre tem uma porta aberta para nos abençoar, para que a gente possa estar mais perto dele e viver para ele. O que acontece muitas vezes é que, até mesmo no emprego, no trabalho, a gente muda de trabalho sem perguntar para Deus. Sabe? A gente sai, a gente pede as contas lá sem perguntar para Deus. A gente entra numa empresa sem perguntar para Deus. E isso é que muitas vezes penaliza o nosso chamado. Porque nem todos nós estamos preparados para ter uma mudança radical no nosso horário de trabalho. Sim. Inclusive, uma vez eu participei em Porto Alegre de um bate-papo semelhante a esse que nós estamos tendo agora, e eu disse no bate-papo que para viver o chamado e conciliar com a sua carreira profissional, nós precisamos nos conhecer. Como assim nos conhecer? Eu preciso fazer uma autoavaliação de... eu não vou ir no culto durante a semana. Esse trabalho me tira do culto durante a semana. Me conhecendo, eu posso trabalhar? Eu posso assumir esse emprego? Ou eu vou seguir firme? Ou se eu assumir esse emprego, eu vou me afastar? Então eu preciso me conhecer. Essa é uma análise bem importante, né, que a gente tem que fazer. Eu preciso me conhecer. Porque se vai me afastar de Deus, eu não quero. Se vai me aproximar de Deus, não tem nenhum problema. Eu vou conseguir ter minha vida com Deus, não tem nenhum problema. Eu vou conseguir ser fiel a Deus, não tem nenhum problema. Porque eu quero falar de algo que pode ser polêmico, mas estar na igreja, no culto, não garante ninguém ir para o céu. O que garante a nossa vida eterna e a nossa eternidade com Cristo é a nossa fidelidade e o nosso amor a Ele. Você pode, por uma necessidade de ter que trabalhar, por exemplo, a minha, não ir no culto durante a semana, mas eu deixei de amar a Deus por causa disso? Não. Eu deixei de ser fiel a Deus por causa disso? Não. Eu deixei de querer viver para a glória de Deus por causa disso? Também não. Então, assim, nós precisamos nos conhecer para tomar as decisões, para que o nosso chamado, que está muito intrínseco com a nossa vida com Deus, porque não tem como tu viver com Deus e não viver o teu chamado. Deus sempre nos chama para algo. Hoje eu disse, Deus é um Deus de propósitos. Deus é um Deus de propósitos. Quando Deus nos chamou, Ele tem um propósito.
E Ele quer que nós vivamos o propósito dele. Então, eu preciso me conhecer para que eu não penalize a minha vida com Deus em detrimento da minha carreira profissional. E o senhor acha que tem como Deus usar o nosso ministério, o nosso chamado como parte da nossa profissão? Eu vejo bastante mais coisas da mídia, né? E eu vejo que tem pessoas que começaram assim, trabalhando na mídia da igreja, e agora elas dão cursos, fazem workshops e fizeram disso a profissão delas. O senhor acha que Deus pode fazer isso? E no caso esse, Deus pode, né, usar o nosso ministério como parte da nossa profissão e fazer... Com certeza. Porque, irmãos, Deus ele nos dá ferramentas. Nosso ministério ele é feito de ferramentas. Para mim, Deus deu a ferramenta da pregação. Para outros, Deus deu a ferramenta da música, sabe tocar o seu instrumento. Para outros, Deus deu a ferramenta do louvor, pessoas que sabem cantar, adorar a Deus. Para outros, como a irmã citou, pessoas que trabalham com a mídia da igreja. Então, Deus nos dá ferramentas. E essas ferramentas Ele nos usa dentro da sua casa, mas o interesse dele também é que ele use a nossa vida com essas ferramentas fora da sua casa. Sim. Então, muitos desenvolvem esse perfil, né, se especializam, se preparam, falando agora da mídia, por exemplo, né, e conseguem viver o seu chamado na casa do Senhor, mas também fazer daquela habilidade uma profissão, né, fora da casa do Senhor. O que eu vejo que é algo sadio, é algo puro, né? E com certeza lá também a pessoa, sendo um autêntico cristão, vai fazer a diferença onde ela estiver. Eu escutei algumas coisas sobre esse tema e eu achei interessante as pessoas que estavam falando, elas disseram que às vezes a gente faz essa separação do esse meu trabalho secular e aqui eu sirvo na igreja. Mas na verdade, se a gente parar para analisar, não tem essa separação, né? Nós temos que viver uma vida só, viver sempre para a glória de Deus e conciliar o chamado, a carreira, conciliar a vida que a gente diz, a vida secular, mas não tem separação as duas vidas, né? Não são duas vidas que nós vivemos, no caso, é uma vida para a glória de Deus. Não tem a nossa vida secular. Paulo disse que tudo que for fizer, faça para a glória de Deus. E isso é algo que nós precisamos entender, que nós vivemos para a glória de Deus. Tudo que nós formos fazer tem que ser para a glória de Deus. Não existe, como a irmã disse, duas vidas. Não posso entender que eu sou uma pessoa aqui dentro, lá na empresa onde eu trabalho. Não, lá eu não sou o irmão. Lá eu não sou o cristão. Não, lá eu sou o cristão. Se tem um lugar que eu tenho que ser cristão, é lá. Sim. É claro que dentro também, mas lá não tem como separar ou ter duas vidas. Deus nos chama para nós fazermos a diferença. E Paulo diz que... Foi Paulo ou foi Pedro? Foi Pedro que disse que ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de que anunciemos as virtudes dele, né? Então, nós somos chamados para anunciar as virtudes de Cristo, quer seja na igreja, quer seja no nosso trabalho, quer seja na nossa casa, aonde quer que nós estejamos, nós somos chamados para ali representar o nosso Deus. E qual conselho, pastor, o senhor daria para quem se sente atrasado, tanto na carreira profissional quanto na carreira ministerial? Eu diria que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde. Nós podemos atrasar, falando de chamado, nós podemos atrasar o chamado de Deus na nossa vida, mas nunca é tarde para nós recomeçarmos, porque Deus é aquele Deus que, quando Moisés desceu do monte e quebrou as tábuas, Deus se entristeceu com Moisés pecou, porque ele quebrou as tábuas dos mandamentos, ali estavam os mandamentos de Deus, né? Mas esse Deus é o mesmo Deus que, quando Moisés subiu no monte de novo, Deus escreveu novamente as mesmas palavras na tábua. Então, Deus não é um Deus que diz assim para nós, perdeu a oportunidade. Não, é um Deus de recomeços.
É um Deus que nos ensina que nunca é tarde para nós recomeçarmos a nossa vida espiritual, o nosso ministério, o nosso chamado. Da mesma forma, na carreira profissional, nunca é tarde para nós começarmos ou recomeçarmos, ou iniciarmos uma graduação. Nós temos inúmeros exemplos de pessoas que aposentadas estão 60 anos, pessoas que estão sentadas lá dentro de uma sala de faculdade, graduando, realizando um sonho, né? Então, quanto mais para nós, né, para essa geração que está chegando agora, a margem de tempo que essa galera tem agora para poder se graduar, né? Então, assim, mas se eu fizer uma graduação e eu ver que não é aquilo ali que eu quero, gente, você é jovem, você tem margem para errar. Você pode fazer uma graduação, 2, 3 graduações, até você se encontrar, você achar aquilo que você quer. Então, assim, nunca é tarde para a gente iniciar, para a gente começar a sonhar e ir em busca dos nossos sonhos. E isso também sobre o ministério, né? O jovem, ele está começando seu ministério e muitas vezes ele tem dúvida, né? Qual é o meu chamado? Se eu vou ser um pastor, se eu vou ser um obreiro da casa do Senhor. O que tu diria para um jovem, pastor, que está recém começando o chamado na igreja? Eu já fui jovem na igreja, né? Eu me entreguei ao Senhor Jesus quando eu tinha 15 anos. Né? E também tive meu primeiro momento, meu primeiro contato assim com o altar para pregar a palavra. Na verdade, naquele momento, para dar um testemunho, né? E uma das coisas que eu descobri foi que as coisas são devagar e gradativas. Nós não temos que ter pressa. Nós temos que buscar a Deus e deixar que Deus nos prepare, que Deus nos capacite, né? Nós não devemos ter pressa de fazer as coisas para Deus e nós temos que sonhar, mas nunca querer que os sonhos, que a gente consiga realizar os nossos sonhos, porque os nossos sonhos com relação à obra de Deus, é Deus que realiza no seu tempo. Eu sempre sonhei em ser um pregador do Evangelho. E eu comecei, né, fiz meu primeiro esboço, uma folha gigantesca, frente e verso. Imaginei que eu ia falar 1 hora aquele assunto. Na verdade, morri em 5 minutos. É assim que começa. Né? É assim que começa. Porque Deus vai capacitando, Deus vai nos preparando. E, sobretudo, Deus vai preparando o nosso caráter e o nosso coração para viver o nosso chamado. Eu sempre digo que Deus não nos dá algo que vai nos matar. Por exemplo, Deus nunca vai usar ninguém sem que Deus tenha preparado a pessoa. Porque imagina se Deus não me preparar para fazer algo para Ele e eu vou ali e preguei. E Deus levantou um paralítico, eu vou me achar a melhor pessoa da igreja, mais santa. Deus nunca vai me usar antes que o meu coração esteja preparado. Sim. Então, assim, para o ministério, as coisas são gradativas. Nós vamos aprendendo, nós vamos no dia a dia. Isso leva tempo. E no tempo de Deus, eu digo isso para todos os jovens que estão começando. Alguns me procuram muitas vezes para conversar assuntos relacionados à chamada, que é no tempo de Deus que as coisas acontecem. Nós não devemos forçar nada. Eu nunca forcei nada. Eu sempre esperei o tempo de Deus. E no tempo de Deus, Deus me levantou no ministério da pregação, me tornei um pregador, me tornei um obreiro. No tempo de Deus, eu sonhava em ser um pregador itinerante, viajar e pregar. No tempo de Deus, isso aconteceu. Né? Depois eu passei a sonhar em ser um pastor de igreja. No tempo de Deus, isso aconteceu na minha vida. Não forcei nada. Sim. Só estava ali disposto a servir, a viver para a glória de Deus e fazer a vontade dele. E ele, então, se encarregou de cumprir o propósito dele com a minha vida. Eu acho muito interessante o senhor falar da questão do tempo, porque isso, a ansiedade do jovem atual é o que domina a nossa mente, né? Eu falo por mim, que muitas vezes eu me pego assim, ansiosa por alguma coisa que eu sei, eu tenho que deixar, não posso deixar isso dominar minha cabeça. E eu acho que é um desafio para grande parte dos jovens, né? Porque o mundo faz com que a gente fique cada vez mais ansioso para conseguir uma casa, conseguir um emprego bom, se formar na faculdade, e aí a gente acaba deixando a ansiedade tomar conta do nosso
coração, da nossa mente, e não entende que o tempo é Deus Deus determina todo o tempo de cada coisa, né? E achei importante o senhor falar sobre isso, porque é algo que realmente eu sei que eu vivo e eu acredito que muito jovem vive isso também, né? De ficar muito ansioso com as coisas e, não, Deus está cuidando de tudo. Eu tenho que parar e confiar no que Deus está fazendo. Acho muito interessante. Esperar o tempo de Deus, ele é crucial para vivermos a nossa chamada, porque nós vivemos uma época de uma geração onde tudo é muito acelerado, né? Nós dizemos muitas vezes que a nossa geração é a geração do micro-ondas, onde você antigamente esperava ali para botar uma comida na panela e esquentar no fogão. Hoje não, você bota 30 segundos, a sua comida está pronta. Sim. E isso tudo, infelizmente, vai nos domesticando e treinando a nossa mente para que nós tenhamos cada vez mais as coisas aceleradas, mais rápidas. Contudo, com Deus não é assim, né? De modo que a palavra de Deus antagoniza, inclusive, essa postura. Jesus, inclusive, disse, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber, vestir, ou coisas semelhantes. E a gente andeis ansiosos. E nós muitas vezes estamos ansiosos, né? Então nós precisamos descansar em Deus e estar sujeito à vontade dele. No momento que a gente descansa nele e está sujeito à vontade dele, nós vamos então estar rendidos ao tempo dele, porque é no tempo dele, não no nosso. Deus nunca vai nos dar algo nas nossas mãos sem que a gente esteja preparado. Deus nunca vai nos dar. Até o próprio Jesus, né? Ele esperou o tempo dele. Ele Exatamente. começou seu ministério com uns 30 anos de idade, trabalhava na carpintaria e depois dos 30 anos ele começou seu ministério de 3 anos, o chamado para aquilo que ele veio fazer, né? Exatamente. O tempo de Deus, ele é abençoador. Porque o tempo de Deus, ele não nos deixa frustrados. Quando a gente fica ansiosos, quando a gente quer, vamos dizer assim, a gente quer realizar os nossos sonhos. Eu sou uma pessoa que eu nunca busquei realizar os meus sonhos. Eu sempre pedi que Deus realizasse no tempo dele. Porque quando a gente faz as coisas, a tendência é que as coisas dêem errado. Porque a gente nunca sabe a hora certa. A gente nunca sabe o caminho certo. Sim. O sábio Salomão disse que há caminhos que aos nossos olhos parecem direito. A gente olha e diz, esse caminho é nota 1000. Mas ele continua dizendo, mas o fim deles são caminhos de morte. Então isso nos leva a nos render à vontade do nosso Deus e ao tempo dele, porque às vezes nós pensamos que nós sabemos o que é melhor para a nossa vida, que agora é o momento, que deveria ser nesse momento, que deveria ser amanhã, mas é Deus que sabe a hora certa, o tempo certo, para nos abençoar, para cumprir as suas promessas na nossa vida e nos usar. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar, tudo que eu queria era ser convidado por alguém para pregar, né? E eu me recordo que uma vez eu fui pregar em uma igreja e naquele culto Jesus batizou pessoas no Espírito Santo, foi cura divina e tal. E eu fui para casa pensando, agora, essa igreja aqui vai pelo menos me convidar 4 vezes no ano para me pregar aqui, né? E não foi assim. E eu passei 2 anos sem ser convidado para pregar em lugar nenhum. Meu Deus. Porque Deus estava me moldando, Deus estava me preparando, sabe? O meu coração, porque tudo está no nosso coração. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então Ele nos prepara o nosso caráter, prepara o nosso coração, para que tudo que a gente for fazer, um paralítico levantou, foi Deus que fez. Precisamos ter uma maturidade. Exatamente. Então esse tempo é que nós temos, esse processo que muitas vezes nós não entendemos que ele existe e ele faz parte. Sim, e o senhor acha que talvez se tivesse sido convidado mais vezes para essa igreja, teria sido diferente o amadurecimento espiritual que o senhor teve? Poderia ter acontecido várias coisas, né? Se eu fizesse as coisas fora do tempo de Deus. Orgulho poderia ter surgido no meu coração. E o orgulhoso Deus abate, Deus não aceita uma pessoa orgulhosa. Sim. Eu poderia ter me orgulhado. Olha só, o orgulho já te traz a queda automaticamente. Porque a Bíblia diz que o orgulho ele destina a gente à ruína. Então o orgulho já teria me levado à queda.
Então, imagine assim, quanta coisa ruim. Por isso é que Deus, ele tem o tempo certo. Sim. Porque primeiro ele nos prepara e depois ele coloca na nossa mão, porque aí ele sabe que naquele momento ali nós estamos preparados para conviver com aquela situação de maravilhas no meio do culto, né? Confesso aos irmãos que o orgulho é uma coisa que a gente tem que cuidar diariamente, né? Regando com oração, se humilhando na presença de Deus. Mas eu confesso que eu já tive em cultos que pessoas foram arrebatadas para casa e para mim é uma coisa normal, porque eu sei que foi Deus que fez e nada fui eu. Sim. Entende? Então, mas nós, humanos, nós precisamos enfrentar esse processo de Deus. Porque hoje eu tenho, vamos dizer assim, um coração assim. Hoje eu estou preparado espiritualmente para qualquer coisa. Mas a minha realidade lá atrás não era assim antes. Então Deus precisou me quebrar. Deus precisou trabalhar na minha vida, me estruturar, mudar o meu caráter, mudar o meu coração, para poder ir, vamos dizer assim, me largando aos poucos, né? Então isso é na vida de todas as pessoas, principalmente os pregadores. Nós os pregadores temos o afã de pregar, né? Aquele afã de pregar. Então às vezes eu estou indo num lugar onde Deus não quer que eu vá. Sim. E aí os problemas podem acontecer de formas drásticas. Então às vezes Deus não quer me levar num lugar e eu naquele afã aí eu fico pedindo para me convidarem. Eu fico, sabe? Tanta coisa e que eu quero ir, porque eu quero estar. E não existe nada melhor do que a gente só ir aonde Deus quer nos levar. Por muitos anos essa foi a minha oração. Deus, eu só quero ir aonde o Senhor quer me levar. Esperar o tempo de Deus, né, pastor? Exato, porque assim, uma coisa é você ir com Deus. Você tem certeza do sucesso da sua pregação e de que uma obra ali vai ser feita. E outra coisa é você ir sem a certeza de que Deus está contigo. Se Deus não está conosco, o nosso fracasso ele é certo. E agora, uma última pergunta. Quais sinais mostram que nós estamos conseguindo conciliar o nosso chamado e a nossa carreira? Sinais assim, para nenhum jovem errar no sinal, no entender o sinal de Deus, no caso, né? O sinal é justamente manter o nível, né? Porque eu penso, irmã Clarissa, que o grande desafio é desafiador, tá? Viver o chamado, mas o grande desafio é que quando existe a questão da carreira, é que a carreira não abafe o nosso chamado. Acho que esse é o grande desafio. Então, assim, qual é o sinal que eu estou conseguindo conduzir as coisas? É que se a sua fé está viva dentro de ti, o teu amor por Deus continua o mesmo, o teu relacionamento com o Senhor permanece o mesmo, mesmo que você esteja estudando, que você esteja trabalhando, mesmo que você esteja se graduando. Se o teu relacionamento com Deus permanece o mesmo, está tudo bem. Agora, quando nós penalizamos o nosso relacionamento com Deus, nós precisamos parar e perguntar para Deus o que nós devemos fazer. Porque, repito, nós cristãos fomos chamados para viver para Deus. Uns vivem mais, outros vivem menos, mas todos nós fomos chamados para viver para Deus. Paulo chegou a um certo nível da sua espiritualidade, que ele sujeitou tanto a vida dele a Deus, os planos dele a Deus, os projetos dele a Deus, a vontade dele submeteu tanto a Deus, que ele chegou a dizer assim: agora eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas é Cristo que vive em mim. O que ele estava dizendo com aquilo ali? Agora não é mais a minha vontade que prevalece. Não são meus planos, é os planos dele. Não é o que eu quero para a minha vida, é o que é o que ele quer. E os passos que eu vou dar, eu não vou tomar sozinho, vai ser a direção dele para a minha vida. As decisões que eu tomarei amanhã são decisões pautadas na vontade dele. Então é isso que Paulo está dizendo. Agora eu já não sou mais eu quem vivo. É Cristo que vive em mim. Porque a vontade dele, é o querer dele, é ele na minha vida. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para ele.
A nossa conversa tá muito boa. O tempo passou, nós imaginávamos que não íamos conseguir desenvolver tanto. E nossa, a conversa foi muito boa e muito edificante. Eu aprendi muito com isso. Foi muito bom. E nós queremos, então, para encerrar nosso podcast, nós queremos agradecer a sua presença. Muito obrigada, pastor, por te aceitar e por embarcar nesse sonho com a gente, nesse projeto, né? Que quando eu entrei em contato com o senhor não deixou dúvida nenhuma de que estava junto com a gente e nos apoiando no que a gente precisasse. E muito obrigada, pastor, por participar desse primeiro episódio, foi uma benção. E mais pra frente espero que o senhor possa participar de novo, né? Com certeza, eu agradeço por ter lembrado de mim, por me dar essa oportunidade de poder compartilhar também algo do coração de Deus e do meu coração também para com vocês. E com certeza eu sempre serei um apoiador de tudo que se cria para abençoar e edificar a vida das pessoas. O papel de um pastor, de um líder, não é complicar, é facilitar. É gerar oportunidades, é abrir caminhos para abençoar a vida das pessoas. Porque não há nada que nos deixe mais feliz quando a gente quer fazer algo para Deus e nós recebemos uma autorização, nós recebemos um apoio. Então, os irmãos podem sempre esperar de mim apoio, estar ao lado de vocês, orando por vocês, e tenho certeza que esse podcast vai ser um podcast muito abençoador para aqueles que assistirem. Amém. Amém, pastor. Então, para você que está nos assistindo, acompanhe nossas redes sociais, as redes sociais da De Primavera, dos Jovens Primavera. Compartilhe o nosso podcast, fale para algum amigo que você acha que precisa escutar algo, ou guarde também para você, salve. E acompanhe nossas redes sociais para você poder ver o que Deus tem feito, tanto no podcast quanto aqui na De Primavera e nos Jovens Primavera. E a gente se vê no próximo De Olho na Cruz. Deus abençoe.